O mundo transborda de mistérios inexplorados, desafiando até as mentes mais brilhantes em busca de respostas. Da intrigante Área 51 ao maior caso de desaparecimento jamais visto, veja agora os mistérios do mundo que ninguém pode explicar. 38. Área 51. Começamos com um exemplo clássico, a Área 51, um local envolto em mistérios e frequentemente associado a criaturas extraterrestres. Mas o que realmente acontece lá? Tudo o que sabemos é que esta instalação se encontra no deserto de Nevada e, oficialmente, é uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas qual é a verdadeira história por trás dessas cercas altamente vigiadas? Primeiramente, vamos esclarecer os fatos. A Área 51 é de fato um sítio militar ultra-secreto. Originalmente serviu como campo de testes da CIA para o desenvolvimento de aviões espiões, como o U-2, além de monitorar os rivais dos americanos na Guerra Fria. Atualmente está sob a guarda da Força Aérea dos Estados Unidos, que continua a inovar secretamente no local. Um dos motivos pelo qual a Área 51 capturou a atenção do público foi o fato de a iniciativa por trás dessa instalação não ter sido reconhecida pelo governo até 2013, após a desclassificação de documentos da CIA. Esses documentos revelaram o verdadeiro propósito da Área 51. Desenvolver e testar programas de vigilância aérea, como o U-2 e o A-12 Oxcart, com um intenso sigilo em torno da instalação visando principalmente proteger essas tecnologias da espionagem soviética e não ocultar atividades extraterrestres como muitos especularam. No entanto, as conspirações em torno da Área 51 ganharam força em 1989, quando Bob Lazar alegou ter trabalhado no retrocesso de engenharia de naves alienígenas no local. Embora essas alegações tenham capturado a imaginação pública, elas permanecem não comprovadas e são vistas com ceticismo por especialistas. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações agora mesmo. Número 37. O segredo do Triângulo das Bermudas. Quando se fala em conspirações marítimas e aéreas, o Triângulo das Bermudas inevitavelmente surge na discussão. Esta área triangular, que se estende da Flórida à Bermuda, até Porto Rico e de volta, é como um enigma à espera de solução. É um local onde as leis conhecidas da física e da explicação parecem torcer e virar tão misteriosamente quanto as histórias que dele emergem. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como o Triângulo do Diabo, é uma localização que frequentemente evoca imagens de navios e aviões desaparecidos, sem deixar rastro, em mares calmos e céus claros. Mas o que realmente acontece nesse trecho do oceano? Bem, a verdade é que não temos certeza. Os desaparecimentos e ocorrências estranhas aqui são frequentemente atribuídos ao paranormal, mas talvez haja uma explicação mais racional. Embora envolto em mistério, o triângulo é, na verdade, uma movimentada via marítima. Afinal, é um caminho cruzado por incontáveis navios e aviões. Por essa razão, os desaparecimentos aqui variam de pequenos barcos particulares a grandes embarcações militares, de aviões comerciais a aeronaves privadas. Alguns acreditam que o Triângulo abriga riscos ambientais únicos, onde o campo magnético da Terra é traiçoeiro, causando falhas em bússolas e outros instrumentos de navegação, enviando até os marinheiros mais experientes para as profundezas do oceano. No entanto, muitos acreditam que há algo sobrenatural e paranormal acontecendo nesta região. Independentemente disso, esta região do oceano está entre as mais misteriosas. Número 36. A identidade de Jack, o Estripador. Descobrir a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permanece um dos enigmas mais persistentes da humanidade, e apesar de pesquisas minuciosas, a confirmação nos escapa. É praticamente impossível que você nunca tenha ouvido falar de Jack, o Estripador. Mas apenas para relembrar, Londres foi tomada pelo medo e fascínio, enquanto uma série de crimes indescritíveis se desenrolava no East End. O perpetrador era conhecido apenas pelo apelido arrepiante de Jack, o Estripador. À medida que seus crimes aumentavam, ele se tornava cada vez mais infame pelo mistério que cercava sua identidade. Apesar de inúmeras investigações, tanto naquela era quanto desde então, a verdadeira identidade do Estripador nunca foi estabelecida de forma conclusiva. Então, o que sabemos? As teorias são bastante válidas e, como eu disse, nada foi confirmado. Alguns apontaram para evidências, sugerindo que o Estripador poderia ter conhecimento anatômico ou cirúrgico, levando à especulação de que ele poderia ter sido um médico ou um açougueiro. Outros propuseram teorias mais extravagantes, envolvendo figuras famosas da época, ou até mesmo sugerindo uma conspiração real. A lista de suspeitos é longa e diversificada, variando do plausível ao completamente bizarro.
Há ainda o caso de Montague John Druitt, um advogado com uma mente perturbada, cuja morte coincidiu com o fim dos assassinatos. Então, há Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que foi internado em um asilo. Alguns até sugeriram o artista Walter Sickert, uma teoria amplamente descartada por especialistas. Análise forense, testes de DNA e perfil criminal foram todos aplicados em tentativas de resolver esse mistério duradouro, e ainda assim, parece que o véu que esconde a identidade de Jack, o estripador, nunca será removido. No fim, a identidade de Jack, o estripador, permanece um dos maiores mistérios na história criminal. Número 35. O colapso da civilização maia. Assim como a civilização egípcia, os maias estavam entre os mais grandiosos, conhecidos por seu conhecimento astronômico, arquitetura impressionante e complexo sistema de escrita hieroglífica. Os maias foram uma das sociedades indígenas mais dominantes da Mesoamérica, mas aparentemente no auge de seu esplendor cultural e arquitetônico, sua civilização experimentou um colapso dramático e misterioso. O que aconteceu com os maias? Prosperando por milhares de anos, os maias construíram cidades magníficas como Tikal, Copan e Chichén Itzá. Eram astrônomos habilidosos, matemáticos e construtores, deixando para trás um legado impressionante de templos, pirâmides e palácios. Mas então, por volta dos séculos 8 e 9 d.C., algo deu errado. Muitas de suas grandes cidades foram abandonadas, deixadas para serem reivindicadas pela selva. Mas como e por quê? Esta questão tem intrigado arqueólogos e historiadores por anos. Uma teoria predominante sugere que secas severas podem ter desempenhado um papel crítico. Afinal, há evidências em sedimentos de lagos e outros dados ambientais indicando que a região experimentou intensos períodos de seca no momento do colapso maia. Outros, no entanto, apontam para conflitos internos e guerras como fatores contribuintes. À medida que os estados-cidade competiam por recursos e poder, a região pode ter se desestabilizado, levando ao colapso das intrincadas estruturas políticas e sociais que mantinham a civilização maia unida. Alguns pesquisadores propõem um cenário mais complexo, onde uma combinação de estresse ambiental, superpopulação, guerra e mudanças nas rotas comerciais conspiraram para provocar o declínio da civilização. Apesar das teorias, o povo maia em si não desapareceu. Mas o que exatamente levou essa grande civilização à ruína é um dos mistérios mais duradouros da história da humanidade. Número 34. O túmulo perdido de Cleópatra. Cleópatra VII, a última governante ativa do reino ptolemaico do Egito, conhecida por sua inteligência, carisma e acume político, tem sido uma figura de fascínio na lenda por mais de 2 milênios. Seu local de descanso final, descoberto junto ao jovem rei Tutancâmon, teria sido uma das maiores descobertas e, no entanto, parece que permanecerá para sempre ilusório. A rainha Cleópatra foi uma grande governante, assim como uma estrategista, linguista e diplomata culta que navegou seu reino por águas políticas turbulentas. Seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio, dois dos líderes mais poderosos de Roma, foram tanto sobre romance quanto sobre aliança política. Sob seu reinado, o Egito floresceu cultural e economicamente, mas sua morte marcou o fim dos faraós egípcios e o início do domínio romano. Apesar de sua significância histórica, o paradeiro de seu local de descanso final foi perdido na história. Esse mistério tem intrigado arqueólogos e historiadores por séculos, gerando inúmeras teorias e expedições. Uma teoria predominante sugere que Cleópatra e seu amante Marco Antônio foram enterrados juntos. Seu túmulo, segundo essa teoria, poderia estar localizado em ou próximo a Alexandria, o assento real de Cleópatra. Esta antiga cidade, agora enterrada sob desenvolvimentos modernos, foi submetida a terremotos e tsunamis ao longo dos séculos, complicando a busca. Outra possibilidade intrigante é o templo de Taposiris Magna, localizado a oeste de Alexandria. O local tem sido o foco de escavações recentes e rendeu vários artefatos que datam da era ptolemaica. Alguns acreditam que este templo, dedicado ao deus Osíris, poderia ser o lugar de descanso simbólico de Cleópatra, que frequentemente se identificava com a deusa Ísis. Conforme as areias do tempo continuam a se mover, o local de descanso final da rainha permanece oculto sob o deserto egípcio. Ou será que está mesmo no Egito? Número 33. A cidade de Atlântida. Primeiramente mencionada pelo antigo filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C., Atlântida tem cativado acadêmicos, sonhadores e teóricos da conspiração por séculos. Segundo Platão, Atlântida era um poderoso e avançado reino que afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio.
Ele a descreveu como uma ilha maior que a Líbia e a Ásia combinadas, localizada além das colunas de Hércules, agora conhecidas como o Estreito de Gibraltar. Mas será que Atlântida era real ou apenas um conto mítico? A verdade por trás deste lugar mítico tem sido debatida por mais de um milênio. A conta de Platão, escrita em seus diálogos Timeu e Crítias, foi a única fonte conhecida de informações sobre essa civilização misteriosa. Ele retratou Atlântida como uma sociedade utópica, com uma cultura e tecnologia avançadas, mas também como uma lição moral sobre o orgulho das nações. Uma das teorias mais intrigantes sobre este lugar mítico sugere que estava no Triângulo das Bermudas. Afinal, faz sentido que a cidade repouse sob águas traiçoeiras, se foi levada à sua queda. Outra teoria, no entanto, aponta para a Antártica. Embora pareça distante, muitos acreditam que esta região pode estar guardando o segredo desta cidade perdida. Alguns acreditam que o continente gelado foi uma vez a localização de Atlântida e que os restos da cidade estão escondidos sob camadas de gelo. Finalmente, alguns especulam que Atlântida não era apenas uma cidade, mas um continente inteiro, e que foi o verdadeiro berço de todas as civilizações antigas. Esta teoria propõe que os sobreviventes de Atlântida se espalharam pelo globo, semeando as culturas do Egito, dos Maias e de outras sociedades antigas. Apesar das numerosas teorias, a verdade sobre Atlântida permanece tão elusiva quanto sempre. É uma cidade submersa esperando ser descoberta, uma metáfora mal interpretada por Platão ou apenas uma lenda? Bem, eu deixarei você ser o juiz. Número 32. Onde está Amelia Earhart? Em 2 de julho de 1937, Amelia Earhart, uma aviadora pioneira e símbolo de aventura e determinação, embarcou em um voo que gravaria seu nome nos anais dos mistérios duradouros. Junto com seu navegador, Fred Noonan, Earhart partiu para circunnavegar o globo, um feito que havia capturado a imaginação do mundo. No entanto, ao tentarem cruzar o Oceano Pacífico para alcançar a ilha Howland, algo deu terrivelmente errado. Seu avião desapareceu e, com ele, Earhart e Noonan desapareceram, nunca mais sendo vistos. O desaparecimento de Amelia Earhart deu origem a uma miríade de teorias, cada uma tentando explicar o que pode ter acontecido naquele dia fatídico. Uma teoria sugere que Earhart e Noonan fizeram um pouso forçado em uma ilha remota no Pacífico, possivelmente Nikumaroro, também conhecida como Ilha Gardner. Alguns acreditam que eles podem ter sobrevivido ao acidente, vivendo como náufragos antes de eventualmente perecerem. Esta teoria é apoiada por vários achados na ilha, incluindo restos humanos e artefatos, embora uma ligação definitiva com Earhart e Noonan permaneça ilusória. Outra teoria amplamente discutida postula que as forças japonesas capturaram Earhart e Noonan em meio ao clima geopolítico tenso da época. Alguns especulam que eles foram tomados como prisioneiros, acreditando que Earhart fosse uma espiã americana e que eles acabaram encontrando seu fim em cativeiro. Esta teoria foi alimentada por relatos anedóticos da presença de Earhart em territórios japoneses e relatos não verificados de seu avião sendo avistado. No entanto, essa teoria nunca foi verificada. Uma teoria mais não convencional e controversa propõe que Earhart sobreviveu à sua aprovação, retornando para os Estados Unidos sob uma nova identidade. Alguns proponentes dessa teoria afirmam que ela viveu seus anos restantes como uma residente de Nova Jersey chamada Irene Bolam. No entanto, esta alegação foi completamente desacreditada e rejeitada pela maioria dos historiadores e pesquisadores. Apesar dos avanços ao longo dos anos, o destino final de Amelia Earhart permanece elusivo. Houve várias descobertas falsas, mas nada foi confirmado. Número 31. O misterioso sudário de Turim. Acreditado por alguns como o manto de sepultura de Jesus de Nazaré, o sudário de Turim está entre os objetos religiosos mais misteriosos. Por anos, esteve sob escrutínio científico, e, naturalmente, as origens deste misterioso tecido permanecem um tópico de intenso debate. Enquanto testes de datação por radiocarbono realizados na década de 1980 sugeriram uma origem medieval, lançando dúvidas sobre sua autenticidade, estudos subsequentes desafiaram essas descobertas, argumentando que as amostras testadas poderiam estar contaminadas ou não representativas de todo o tecido. Até hoje, não há evidências sólidas de que o sudário mostre o rosto de Jesus de Nazaré. No entanto, muitos acreditam que seja o caso. Novamente, deixo o veredito sobre este para você. 30. O zumbido de Taos.
O zumbido de Taos, um som de baixa frequência ouvido ao redor da pequena cidade de Taos, Novo México, tem perplexado residentes e pesquisadores desde o início dos anos 1990. O som é frequentemente descrito como um ruído distante, semelhante ao ronco de um motor a diesel em marcha lenta à distância. É ouvido por uma porcentagem relativamente pequena da população, conhecida como ouvintes ou sensíveis. A fonte deste enigmático zumbido permanece inexplicada, levando a várias teorias que variam do mundano ao extraordinário. Alguns sugerem que é causado por acústica incomum, fenômenos geológicos ou equipamentos industriais, enquanto outros especulam origens mais exóticas, como projetos militares secretos ou atividade extraterrestre. Para aqueles que ouvem este som enigmático, ele permanece um dos maiores mistérios do mundo, exigindo investigação. Imagine só ouvir um zumbido persistente todos os dias, 7 dias por semana. Não soa bastante perturbador? 29. Os cifras de Bill. Se você se interessa por códigos e cifras, talvez já tenha ouvido falar das cifras de Bill. São um conjunto de 3 textos criptografados que supostamente revelam a localização de um dos maiores tesouros enterrados na história dos Estados Unidos. Disse que foi escondido no início do século XIX por um homem chamado Thomas Joe Bill. Este tesouro indescritível supostamente consiste em ouro, prata e joias, valendo milhões hoje. As cifras foram inicialmente trazidas à atenção pública em 1885, através de um panfleto que afirmava que Bill havia confiado uma caixa contendo as mensagens criptografadas a um amigo antes de desaparecer. Dos 3 textos, apenas o segundo foi decifrado, apontando supostamente para um esconderijo no condado de Bedford, Virgínia. No entanto, a autenticidade e precisão das cifras tem sido objeto de debate, com alguns considerando-as um elaborado embuste. No entanto, não seria incrível se alguém realmente tropeçasse neste tesouro? Certamente este tesouro seria suficiente para uma pessoa viver até o leito de morte. Número 28. O desaparecimento do voo ME370. Este é um dos incidentes mais recentes mencionados neste vídeo. Em 8 de março de 2014, o voo ME370 da Malaysia Airlines, um Boeing 777 voando de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 pessoas a bordo, desapareceu misteriosamente, provocando um dos mistérios de aviação mais desconcertantes da história. A aeronave perdeu contato com o controle de tráfego aéreo menos de 1 hora após a decolagem e desapareceu das telas de radar, iniciando uma busca internacional em massa pelo Oceano Índico. Em 24 de março, o primeiro-ministro Najib Razak anunciou que o avião caiu em uma parte remota do Oceano Índico, tornando a sobrevivência altamente improvável. Os primeiros pedaços de destroços não foram encontrados até julho de 2015. Aproximadamente 3.700 quilômetros a oeste da zona de busca. 2 componentes originários do interior da cabine indicaram uma possível desintegração do avião. No entanto, permaneceu incerto se a aeronave se desintegrou no ar ou ao impactar o oceano. Em janeiro de 2017, os governos da Malásia, Austrália e China oficialmente encerraram sua busca pelo voo 370. Até hoje, a causa do súbito desaparecimento do voo ainda é desconhecida. Número 27. A Arca da Aliança. Central para a antiga fé hebraica descrita em detalhes no livro de Êxodo da Bíblia, a Arca da Aliança é dita ser um baú de madeira coberto de ouro contendo as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Acreditava-se possuir um poder imenso, era carregada à frente dos israelitas durante suas viagens no deserto e, mais tarde, abrigada no Templo de Salomão em Jerusalém. Após isso, a arca desapareceu dos registros escritos. Alguns acreditam que foi escondida para evitar sua captura, quando os babilônios saquearam Jerusalém em 587 a.C. Outros propõem que foi levada para um local secreto na Etiópia, onde permanece até hoje, guardada por poucos eleitos. Há também teorias sugerindo que os cavaleiros templários, durante as cruzadas, descobriram a arca e a moveram para uma localização não divulgada, possivelmente na Europa. Até hoje, o paradeiro final deste artefato religioso ainda está por ser determinado. Número 26. O Monumento de Yonaguni. O Monumento de Yonaguni é uma estrutura massiva localizada na costa sul de Yonaguni. Foi inicialmente descoberto em 1986 por um operador de turismo de mergulho chamado Kihachiro Aratake. Imediatamente após descobrir o local, Aratake afirmou que era uma estrutura feita pelo homem, criada por uma civilização desconhecida. Isso desencadeou um debate que dura décadas.
é uma formação natural ou uma estrutura feita pelo homem. Alguns especialistas acreditam que o monumento é uma série de formações geológicas esculpidas naturalmente por correntes poderosas e erosões ao longo de milhares de anos. Eles apontam para os arenitos e argilitos datados de 20 milhões de anos atrás, que compõem o monumento, sugerindo uma origem puramente natural. Por outro lado, os proponentes da teoria feita pelo homem argumentam que certas características do monumento, como as paredes dos terraços e as superfícies planas, indicam o envolvimento humano. No entanto, a falta de evidências definitivas, como ferramentas, cerâmica ou outros artefatos tipicamente associados a assentamentos humanos, deixa o debate não resolvido. Número 25. Stonehenge. Datado de cerca de 3000 a.C., Stonehenge é uma coleção de pedras imponentes arranjadas em formação circular, que há muito tempo intriga historiadores e arqueólogos. As teorias sobre seu propósito variam amplamente, desde rituais religiosos até observatórios astronômicos, com seu alinhamento com os solstícios sugerindo significado cerimonial. A construção de Stonehenge é tão misteriosa quanto seu propósito. As maiores pedras de Sarsen do monumento, algumas pesando mais de 25 toneladas, foram transportadas de uma distância de quase 20 quilômetros, enquanto as menores pedras azuis vieram de mais de 150 quilômetros de distância, no país de Gales. Os métodos usados pelos construtores neolíticos para essa façanha geraram inúmeras teorias, desde rolos de troncos até jangadas fluviais. Mesmo com a tecnologia moderna revelando novos insights, Stonehenge ainda mantém grande parte de seu fascínio enigmático. Número 24. O mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera, um artefato grego antigo descoberto em um naufrágio na costa da ilha grega de Anticítera em 1901, representa um dos achados arqueológicos mais surpreendentes do século XX. Este dispositivo intricado, datado de cerca de 100 a.C., é frequentemente saudado como um computador antigo. Feito primariamente de bronze, o mecanismo é um complexo conjunto de engrenagens e mostradores, e sua sofisticação era algo bastante sem paralelo em sua época. Pesquisas posteriores revelaram que era usado para prever posições astronômicas e eclipses, para fins calendários e astrológicos, bem como para acompanhar o ciclo de 4 anos dos Jogos Atléticos, parecidos com os Jogos Olímpicos. A pura genialidade deste mecanismo levou-o a ser objeto de muitas teorias da conspiração. Este dispositivo apresenta uma série de engrenagens entrelaçadas com uma sofisticação que sugere um entendimento de engrenagens diferenciais, algo que pensávamos que as pessoas do século XVI não compreendiam. Apesar de estudos extensivos, muitos aspectos do mecanismo, como quem o construiu e como foi usado no dia a dia, permanecem um mistério. Alguns estudiosos sugerem que pode ter tido um propósito didático, enquanto outros especulam que era usado para auxiliar na navegação. Número 23. Inscrição de Shugborough. A inscrição de Shugborough, localizada no Monumento do Pastor, que foi encomendado por Thomas Anson e concluído em 1756, é acompanhada por um relevo retratando uma cena que lembra a pintura Os Pastores da Arcádia, de Nicolas Poussin, mas a principal característica desta inscrição é uma sequência enigmática de letras encontradas em um monumento do século XVIII em Shugborough Hall, em Staffordshire, Inglaterra, que consiste apenas em várias letras, o U, O, S, V, A, V, V, além das letras D e M. Esta inscrição tem confundido estudiosos, criptógrafos e historiadores por décadas. Numerosas teorias foram propostas sobre o significado e origem da inscrição, mas ainda não conseguimos decifrar. Alguns sugerem que poderia ser um memorial sentimental de Anson para sua esposa falecida, enquanto outros especulam que pode conter a chave para encontrar o Santo Graal, ligando-o ao Priorado de Sião, uma sociedade secreta. Criptógrafos e quebradores de códigos, incluindo aqueles de Bletchley Park durante a Segunda Guerra Mundial, tentaram e falharam em decifrar o código, levando alguns a concluir que pode ser nada mais do que um enigma sem sentido criado por Anson. Até hoje, o cifra permanece não resolvido. Quem sabe, talvez você seja quem finalmente conseguirá decifrar o código. Número 22. O incidente do Passo Dyatlov. Em fevereiro de 1959, 9 experientes esquiadores liderados por Igor Dyatlov embarcaram em uma travessia de esqui pelas montanhas Urais do Norte, na União Soviética. A expedição terminou tragicamente, com todos os membros encontrados mortos sob circunstâncias bizarras, misteriosas e bastante arrepiantes.
A tenda do grupo foi descoberta rasgada de dentro para fora, e os corpos dos excursionistas foram encontrados espalhados pela neve, alguns descalços e inadequadamente vestidos para as temperaturas abaixo de zero. Autópsias revelaram ausência de sinais de luta, mas 2 dos corpos apresentavam ferimentos internos significativos, e um estava sem a língua. A investigação oficial soviética concluiu que uma força desconhecida e avassaladora havia causado as mortes, uma explicação vaga que apenas alimentou mais especulações. Numerosas teorias foram propostas para explicar o incidente do Passo Dyatlov, variando de desastres naturais, como avalanches ou pânico induzido por infrassom, a ideias mais controversas envolvendo experimentos militares, OVNIs ou criaturas semelhantes a Yetis. A falta de evidências conclusivas e os detalhes estranhos do caso, como relatos de esferas laranjas no céu e altos níveis de radiação em algumas roupas, mantiveram essas teorias vivas. Nos últimos anos, porém, investigações científicas modernas sugeriram que é provável que um fenômeno natural esteja por trás do bizarro incidente. Apesar disso, os detalhes estranhos das mortes dos vítimas fazem do incidente do Passo Dyatlov objeto de conspirações duradouras até hoje. Número 21. D.B. Cooper. Se você já viu este retrato falado, talvez já saiba sobre D.B. Cooper, um dos indivíduos não identificados mais populares envolvidos no crime mais infame da história americana. Em 24 de novembro de 1971, um homem usando o pseudônimo Dan Cooper embarcou no voo 305 da Northwest Orient Airlines em Portland, Oregon, com destino a Seattle, Washington. Durante o voo, ele revelou uma bomba em sua maleta e sequestrou o avião, exigindo $200 mil em resgate, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando em Seattle para reabastecer o avião para uma fuga. Após pousar em Seattle, as exigências de Cooper foram atendidas. Ele liberou os 36 passageiros ilesos, mas manteve vários membros da tripulação e ordenou que o avião voasse em direção à cidade do México. Em algum lugar sobre a densa floresta do noroeste do Pacífico, em meio a uma tempestade furiosa e sob o manto da noite, Cooper saltou de paraquedas do avião com o dinheiro do resgate, desaparecendo sem deixar rastros. Apesar de uma extensa caçada humana e uma investigação prolongada do FBI que durou mais de 4 décadas, a identidade e o destino de Cooper permanecem um mistério. O caso deu origem a inúmeras teorias, desde Cooper morrendo durante o salto até escapar com sucesso e viver sob uma nova identidade. Em 1980, um jovem encontrou um pacote em decomposição de notas de $20, totalizando $5.800, com números de série correspondentes ao dinheiro do resgate, às margens do rio Columbia, alimentando ainda mais especulações. O FBI encerrou oficialmente a investigação em 2016. Marcando o sequestro de D.B. Cooper como um dos mistérios não resolvidos mais significativos na história do crime. Número 20. O caso das irmãs Pollock. Em 1957, um trágico acidente de carro em Hexham, Inglaterra, tirou a vida de 2 jovens irmãs, Joanna e Jacqueline Pollock. No ano seguinte, um evento notável se desdobrou na família Pollock. John e Florence Pollock, ainda de luto pela perda de suas filhas, receberam gêmeas, Gillian e Jennifer. As gêmeas, desde tenra idade, exibiram peculiaridades semelhantes às de suas irmãs falecidas, incitando um debate que se estende ao reino da reencarnação e do paranormal. Agora, o que é mais arrepiante foi o fato de que as irmãs Pollock tinham semelhanças e comportamentos impressionantes com as gêmeas. Joanna e Jacqueline não apenas tinham marcas físicas semelhantes, como marcas de nascença que espelhavam as de suas irmãs mais velhas, mas suas ações também causaram espanto. Elas reconheceram brinquedos que pertenceram a Joanna e Jacqueline, mesmo nunca tendo visto eles antes. Mais inquietante foi o medo aparente de carros, um lembrete arrepiante do acidente que reivindicou a vida de suas irmãs. Naturalmente, muitos acreditavam que as irmãs Pollock provaram que a reencarnação é real. Céticos, por outro lado, procuram explicações mais racionais, como genética ou influência dos pais. Mas John Pollock, um firme crente na reencarnação, insistiu que ele e sua esposa nunca influenciaram as gêmeas com informações sobre suas falecidas irmãs. O mistério das irmãs Pollock, e se são ou não reencarnações, permanece não resolvido. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Muitas pessoas acham engraçada a ideia de criaturas misteriosas como o Papai Noel ou o monstro do Lago Ness, mas algumas não conseguem deixar de se perguntar: e se for verdade? Uma dessas criaturas misteriosas é o Ninguém, que supostamente vive nas terras e mares da Antártida.
Poucas pessoas já visitaram o continente mais ao sul da Terra, tornando os avistamentos raros. Aqueles que afirmam ter visto um ninguém dizem que são criaturas brancas, bípedes e com cerca de 20 a 30 metros de altura, com olhos, boca, pernas e mãos com 5 dedos. Um relato na internet menciona que tripulantes confundiram um ninguém com um submarino, mas perceberam que era uma criatura viva ao se aproximarem. Alguns acreditam que os ninguéms são reais, enquanto outros acham que são mal-entendidos de baleias, tubarões ou lulas. Imagens de ninguém muitas vezes se parecem com baleias belugas saltando, tornando essa explicação plausível. Já os avistamentos em terra podem ser causados por miragens de neve, fenômenos que ocorrem na Antártida devido a condições atmosféricas especiais. O ar frio, mais denso que o ar quente, pode dobrar a luz, distorcendo a percepção de objetos distantes. Isso pode levar as pessoas a acreditarem que estão vendo entidades gigantes se movendo no horizonte nevado. Mas se você estiver disposto a viajar para lá para resolver o mistério dessas criaturas estranhas de uma vez por todas, fique à vontade. 19. Os filhos da família Sodder. Na véspera de Natal de 1945, a família Sodder de Fayetteville, Virgínia Ocidental, enfrentou uma tragédia dilacerante quando sua casa foi consumida pelas chamas. George e Jenny Sodder, junto com 4 de seus 9 filhos, escaparam do inferno, mas acreditava-se que 5 dos filhos do Sodder haviam perecido no incêndio. No entanto, nenhum vestígio dos filhos foi encontrado nas cinzas do incêndio, levantando suspeitas de que o fogo não foi o fim da história. A família Sodder logo encontrou uma série de pistas enigmáticas que sugeriam um enredo mais sinistro. A linha telefônica da família foi encontrada cortada, não destruída pelo fogo. Uma testemunha relatou ter visto um homem no local que poderia ter mexido nos caminhões do Sodder, impedindo qualquer tentativa de resgate. Estranhamente, nenhum resto humano ou evidência típica deixada após um incêndio como esse foi encontrado, o que contradizia a ideia de que as crianças haviam sido pegas na chama. Movidos por esses detalhes intrigantes, os Sodders passaram o resto de suas vidas buscando respostas. Eles ergueram outdoors e ofereceram recompensas, esperando por qualquer informação sobre seus filhos desaparecidos. O caso se tornou um assunto de intriga nacional, mas permaneceu envolto em mistério. As teorias variaram desde um sequestro orquestrado por alguém que guardava rancor contra George Sodder por suas opiniões políticas explícitas, até outros cenários mais complexos. Este último caso certamente é arrepiante, mas talvez o mistério de D.B. Cooper tenha me intrigado mais. Número 18. Em 17 de dezembro de 1996, os ocupantes da Seminole Finance Company, em Clearwater, na Flórida, notaram uma mancha incomum em suas janelas de vidro. Era gigantesca, com 18 metros de altura por 6 metros de largura. O que a tornava ainda mais notável era o seu formato, semelhante à Virgem Maria. Quando uma foto do vidro manchado foi postada online, pelo menos 500 mil visitantes acorreram ao prédio da instituição financeira. Essas centenas de milhares de visitantes logo se transformaram em milhões. Devotos religiosos estavam convencidos de que o vidro era um milagre. A maioria dos vidraceiros não estava tão certa. Muitos acreditavam que o revestimento metálico no vidro havia sido corroído, mas ainda assim não conseguiam explicar por que a corrosão ocorreu na forma da Virgem Maria. Mike Krismanick, dono do prédio na época, acreditava em intervenção divina. Ele transformou o edifício em um santuário religioso para proteger a imagem e vendeu o prédio para os Pastores de Cristo, uma organização ministerial católica. Eles o renomearam para Nossa Senhora de Clearwater. Um crucifixo de madeira foi instalado ao lado e o segundo andar do prédio tornou-se uma fábrica de rosários. Com o passar dos anos, o interesse pelo vidro diminuiu e, em 2004, um adolescente atirou em algumas das vidraças, destruindo a imagem. Essas vidraças foram substituídas por vidro comum, mas o que restava da Virgem Maria teve vidro à prova de balas instalado por cima. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, clique no botão de inscrever-se e ative o sino de notificações agora mesmo. Número 17. Você está no time milagre ou no time farsa, e eu sei de que lado estou, mas você pode escolher o seu. Em 2019, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o pastor Alf Lukau, das Ministérios Aleluia, supostamente ressuscitando um homem morto durante um culto. O caixão com o corpo do homem foi retirado de uma carroça funerária, e uma grande multidão se reuniu ao redor. Supostamente uma mulher, que dizia ser a locadora do homem morto, afirmou que ele adoeceu, começou a tossir e foi levado ao hospital antes de morrer em seus braços.
o pastor começou a orar pelo corpo, que supostamente veio do necrotério. Foi então que o homem se sentou em seu caixão e abriu os olhos e a boca. Muitas pessoas disseram que era um milagre, e os seguidores do pastor ficaram absolutamente atônitos. No entanto, comentaristas da internet não estavam tão certos. Alguns acham que o pastor contratou alguém para fingir estar morto no caixão, a fim de parecer um operador de milagres, enquanto outros questionaram por que a boca e os olhos do homem não estavam costurados, como é comum em funerárias. Então eu deixo você com esta pergunta. O pastor ressuscitou um homem morto ou foi tudo uma grande farsa? Número 16. Um bebê salvo por uma voz misteriosa. Quando Jennifer Grossbeck dirigia de volta para casa, em uma estrada em Utah, após um jantar na casa de seu pai, ela perdeu o controle do carro, bateu na parede de concreto de uma ponte e capotou o veículo nas águas geladas do rio Spanish Fork. 14 longas horas depois, um pescador notou o carro com uma mão pendurada em uma janela quebrada. Quando os policiais chegaram ao local, eles tentaram desesperadamente entrar no carro. A água estava tão fria que 7 policiais e bombeiros precisaram ser tratados por hipotermia. 2 minutos no vídeo da tentativa de resgate, os microfones dos socorristas captaram uma voz adulta pedindo ajuda. "Não precisamos de ajuda para controlar o tráfego, há um carro no rio", respondeu um dos oficiais, dizendo que estavam ajudando e que estavam a caminho. Quando chegaram ao carro e o encontraram de lado, perceberam que a motorista, mulher, estava morta há muito tempo, mas sua filha de 18 meses, Lily, estava presa em uma cadeirinha infantil na parte traseira. Sua cadeira a manteve fora da água, mas ela estava inconsciente e sofrendo de hipotermia. Felizmente, ela foi reanimada no hospital. O episódio inteiro foi dramático, mas vários oficiais lembram de ouvir a voz adulta naquele dia e não conseguem explicar de onde ela poderia ter vindo. Talvez a pequena Lily tivesse um anjo da guarda. Número 15. Um anjo em Michigan. Glenn Torman, chefe dos bombeiros de East Jordan, capturou algo incomum em sua câmera de segurança doméstica que começa a tirar fotos quando detecta movimento. A câmera estava voltada para sua caminhonete e tirou fotos na calada da noite, mostrando o que parecia ser uma figura angelical pairando sobre seu veículo. "Não havia dúvidas do que parecia ser um anjo", disse Glenn. Ele ficou impressionado com a imagem e mal podia esperar para enviá-la à sua esposa. A igreja de Glenn também postou as fotos em sua página do Facebook, afirmando não haver dúvidas sobre quem estava vigiando sua residência enquanto dormiam. A igreja também disse que as fotos não foram alteradas de forma alguma, e a segunda foto mostrava o anjo se afastando. Os comentaristas ficaram igualmente chocados com as imagens, com um deles dizendo que isso reforçava sua crença na vida após a morte, e que nossos entes queridos estão sempre mais perto do que pensamos. No entanto, o fotógrafo Joe Clark não estava tão certo. Ele disse que a figura angelical tinha forma de mariposa, com asas e cabeça visíveis. Ele também disse que, como não estava claramente focada, havia margem para interpretação. É difícil saber se é um anjo ou uma mariposa, mas não há como negar que se parece com os anjos que vemos em filmes e lemos sobre em livros. Número 14. Um homem santo que não come ou bebe há 70 anos. Se alguém lhe dissesse que não comeu nenhum alimento ou bebeu qualquer coisa durante 70 anos, você provavelmente pensaria que essa pessoa está passando por uma crise mental. Pergunte a qualquer profissional médico e ele lhe dirá que é impossível sobreviver sequer uma fração desse tempo sem comida e água. No entanto, Prahlad Jani parece ser diferente. Em 2010, o indiano de 82 anos afirmou que a última vez que comeu foi no início da Segunda Guerra Mundial e que desde então não consumiu sequer um único grão de arroz. Ele também disse que conseguia caminhar de 100 a 200 quilômetros pela selva sem suar ou sentir cansaço e meditar por várias horas, dias e até meses. Os profissionais médicos estavam céticos e o mantiveram em um hospital em Gujarat por 15 dias. Eles o monitoraram ininterruptamente e ele não consumiu nada, nem sofreu efeitos negativos por isso, comprovado pelos muitos testes realizados. Ninguém pode verificar se Prahlad nunca comeu ou bebeu algo em 70 anos, mas ele disse que deixou sua casa quando tinha 7 anos e viveu na selva. Quando completou 11 anos, teve uma experiência religiosa e se tornou seguidor de Amba, a deusa hindu. Ele diz que ela o sustentou com um elixir invisível, dando-lhe força para viver sem comida e água. Número 13. Figura estranha no céu. As pessoas frequentemente alegam ver OVNIs no céu, mas não costumam dizer que viram Jesus. Bem, pelo menos não pessoas que normalmente vivem para contar a história.
Pablo Morales, de Burbank, Califórnia, estava sentado do lado de fora de sua casa com sua esposa e um amigo quando viram algo incomum se movendo no céu. Parecia um homem flutuando, descendo lentamente do céu antes de pousar na terra. A princípio, Pablo pensou que poderia ser um aglomerado de balões, mas não havia nenhum na área, já que ele mora perto de um aeroporto. Pablo também sabe que não pode ser um drone ou balões, pois eles não são permitidos lá. Simplesmente não parece haver explicação. É uma figura com forma humana flutuando pelo céu. O homem, sua esposa e seu amigo estão convencidos de que o que viram era Jesus. Será que é Jesus Cristo? Perguntam-se. E para ser sincero, as imagens são bem convincentes. É difícil encontrar outras alternativas razoáveis, especialmente considerando o horário em que foi avistado. Número 12. Uma cachoeira estranha. Chuva localizada não é um fenômeno novo e não é incomum que chova em uma área e outra próxima esteja completamente seca, mas este evento é algo completamente diferente. Um homem dirigia com seu irmão por uma pequena cidade em Gana, África Ocidental, quando avistaram uma cachoeira muito localizada vindo do céu. A chuva era tão intensa em uma área que parecia uma cachoeira vindo do céu, alcançando as nuvens. Enquanto a dupla parou para filmar o que estava acontecendo, outras pessoas continuaram dirigindo, claramente não tão hipnotizadas quanto eles pelo evento. Era quase como uma cena bíblica, e o homem não conseguia explicar o que estava acontecendo. No entanto, pode não ser tão bíblico e inacreditável quanto parece. Coisas semelhantes aconteceram em outros lugares, com a água parecendo vir do céu, mas na verdade vindo do solo. Às vezes, o jato de água de alta pressão ocorre quando um novo poço é perfurado. Embora não possa ser confirmado que isso é o que aconteceu nessa situação, é muito provável que seja o caso e pode explicar por que outras pessoas não estavam tão chocadas e maravilhadas quanto as que estavam filmando. Número 11. Anjo em câmeras do sistema inteiro de um shopping. O mundo ficou maravilhado quando as imagens de câmeras do sistema inteiro de um shopping em Cilandak, na cidade de Jakarta do Sul, na Indonésia, mostraram uma suposta aparição de um anjo na filmagem granulada em preto e branco. A aparição branca era clara como o dia e desapareceu tão rapidamente quanto chegou. Parecia ter caído do céu e não havia explicação para o que era, senão um anjo. Portanto, todos estavam convencidos de que era um milagre de Deus e não poderia ser outra coisa. Isso foi ainda mais convincente pelo fato de que 4 figuras correram do lado esquerdo da tela para onde a figura pousou. Mas, claro, nem todos têm certeza de que é um anjo. Especialistas em vídeo apontaram algumas coisas que indicam ser uma farsa, como a falha do animador de vídeo em considerar o piso reflexivo do shopping. Fontes de luz no topo do quadro refletem no piso, mas quando o suposto anjo cai no chão, não há luz no primeiro plano à direita, onde normalmente estaria a luz refletida. O suposto anjo também é incrivelmente brilhante, mas não está iluminando a área ao seu redor. Um artista de efeitos visuais de Hollywood também disse que as pessoas deveriam olhar para a luz atingindo o prédio atrás dele enquanto estava se movendo. Deveria haver sombras de alto contraste, mas elas não estão lá. Número 10. Um evento sobrenatural de cura. Em muitas religiões, as divindades possuem poderes curativos. Se alguém está doente, seu Deus pode curá-lo, e se está sofrendo de desgosto ou outra turbulência emocional, seu Deus pode ajudá-lo a se sentir melhor em relação à situação. Claro, pessoas morrem de suas doenças todos os dias, mas será possível que o poder da religião de alguém possa curá-la? Este vídeo pode ser a prova que você procura. É difícil saber a origem do vídeo, em que país foi gravado ou até mesmo que religião abrange. Mas você realmente não precisa saber essas informações para ver o que está acontecendo. Há algum tipo de cerimônia religiosa na qual o braço deformado de uma mulher é coberto com água benta. Parece que a articulação do cotovelo dela está muito acima do braço. Com o tempo, a mão dela começa a tremer e, lentamente, mas com certeza, seu braço se estende até o cotovelo estar no lugar certo. Claro, ela pode ter apenas experimentado espasmos musculares e tido um cotovelo deslocado, mas certamente não parece ser o caso. Parece mais que ela tinha uma deformidade grave no braço e de alguma forma conseguiu curá-la em apenas alguns minutos. É difícil encontrar uma explicação para o que realmente parece ser um milagre para essa mulher. Número 9. 2 anjos. Pessoas filmando outras orando dentro da Caaba em Meca, na Arábia Saudita, conseguiram capturar um suposto anjo real caindo do céu para o topo da Caaba. O anjo voa diretamente para baixo até o topo da Caaba, permanece lá por vários segundos e depois voa diretamente para cima novamente.
Algumas pessoas acreditam que é um verdadeiro milagre, enquanto outras questionam sua autenticidade, inclusive se perguntando se foi criado para fortalecer a fé islâmica das pessoas. Acredita-se que o vídeo foi gravado em 2008 durante a peregrinação do Hajj. A razão para o ceticismo de algumas pessoas remete ao que Alá diz no Alcorão. No livro, disse que somos aqueles que acreditam no invisível e isso é suficiente para nós. Alá não precisa nos mostrar anjos e o invisível para acreditarmos no Alcorão e na vida do profeta. Isso é tudo o que você precisa. Em algumas partes do vídeo também parece que as imagens brilhantes do anjo foram editadas e suavizadas nas filmagens em câmera lenta. Algumas pessoas também se perguntam por que as pessoas no vídeo não reagem a esses súbitos flashes de luz. Tudo parece um pouco incomum, então há pessoas que são a favor da realidade dos anjos, enquanto outras acreditam que não são reais. Número 8. Anjos do espaço. Por muito tempo, as pessoas pensaram que nunca iríamos ao espaço, que era impossível. Depois fomos, então nem tudo que acreditamos ser impossível realmente é. Portanto, provavelmente há razões para acreditar que, quando astronautas dizem que viram anjos no espaço, eles realmente viram. Conforme a história, cosmonautas russos estavam na Estação Espacial Soviética Salyut-7 e estavam no dia 155 de sua missão. Neste dia, eles relataram ver luzes estranhas e o que pareciam ser seres. O comandante Oleg Atkov e os cosmonautas Vladimir Solovyov e Leonid Kizin disseram que a estação espacial estava banhada em luz laranja que parecia vir de fora da estação espacial e iluminar uma parede opaca. A luz laranja era tão intensa que a tripulação ficou cega. Quando sua visão retornou, eles olharam pelas vigias para ver se podiam identificar a fonte de luz, mas não conseguiram. Mas a luz laranja não era tudo o que eles tinham visto. Os cosmonautas também relataram ver rostos de 7 anjos pairando fora da estação espacial. Eles informaram ao controle terrestre que os anjos pareciam humanoides, com rostos e corpos parecidos com humanos, mas também com asas e auréolas. De acordo com os cosmonautas, eles permaneceram no mesmo ritmo que a estação espacial, antes de desaparecerem após cerca de 10 minutos. No dia 167, a mesma coisa aconteceu novamente com outra equipe, mas a antiga União Soviética declarou os incidentes como segredo de Estado e os cosmonautas foram orientados a não falar sobre eles publicamente. Número 7. Criança acorda em seu próprio funeral. Normalmente há todo um processo para declarar alguém morto, mas erros podem acontecer. Em 2014, uma menina de 3 anos nas Filipinas estava sofrendo de uma febre severa antes de sua família levá-la a uma clínica médica. O pessoal da clínica e o médico atendente disseram que ela não tinha pulso e foi declarada morta. O hospital instruiu a família da menina a levá-la para casa e preparar o serviço funerário. E foi o que fizeram. No entanto, um dos enlutados no funeral notou que a cabeça dela estava se movendo enquanto inspecionavam o caixão. Ao verificar, confirmou-se que a menina tinha pulso, o que significaria que ela estava viva, não morta. Baseado nas observações da polícia, parece que a jovem estava em estado comatoso em sua casa enquanto preparavam o funeral. Seu pai a tirou do caixão e a abraçou. A história não tem um final feliz como se poderia esperar. Um monitor cardíaco foi usado para avaliar a condição da menina, e infelizmente ela acabou falecendo. Seus pais foram aconselhados a enterrá-la o mais rápido possível para prevenir a transmissão de doenças. Número 6. Nuvem em forma de anjo. Observar nuvens é um passatempo favorito para muitas pessoas, especialmente quando se pode avistar nuvens brancas e fofas que se assemelham a animais, como coelhinhos, mas não há como confundir o que esta nuvem parece ser. Em um céu azul claro e inconfundível, há uma nuvem em forma de anjo. Corey Heron estava a caminho do trabalho em Camden, Carolina do Sul, quando viu a nuvem no céu. Nada parecia perturbá-la, nem mesmo o vento, e ela permaneceu com aparência angelical por pelo menos 15 ou 20 minutos. Corey sabia que ninguém acreditaria nele se contasse que viu uma nuvem em forma de anjo. Ninguém vai acreditar em mim se eu não fizer isso ao vivo, mas quero que vocês olhem para esta nuvem no céu. Então ele tirou fotos dela e fez uma transmissão ao vivo para que o máximo de pessoas possível pudesse vê-la. Foi verdadeiramente um momento milagroso. Não demorou muito para que seus clipes de vídeo fossem compartilhados mais de 260 mil vezes, e seus vídeos também receberam quase 8 milhões de visualizações. Depois que seu vídeo se tornou viral, Corey também recebeu inúmeras mensagens e histórias de completos estranhos que encontraram alívio no anjo e foram elevados depois de terem experimentado dificuldades e perdas recentes.
Corey adorou poder ajudar pessoas em seu momento de necessidade com uma simples nuvem em forma de anjo que significava tanto para tantas pessoas. Número 5. Anjo da janela de um avião. Uma mulher de Houston, Texas, chamada Carrie Lyles, estava em um voo de volta para casa com seu filho de 7 anos, Asher Lyles, e deu a ele seu telefone para tirar fotos. Asher, que é não verbal e tem síndrome de Down, havia se interessado recentemente em usar o telefone dos pais para tirar fotos. Mais tarde, o telefone de Carrie estava com pouco espaço de armazenamento, então ela estava excluindo fotos de sua galeria. Durante esse processo, ela se deparou com uma foto misturada com as fotos que Asher havia tirado do céu pela janela do avião. Uma das fotos parecia ser um anjo de algum tipo, e Carrie estava convicta de que era o anjo da guarda de seu filho, trazendo-lhe conforto durante uma decolagem turbulenta. Carrie disse que Asher tem um sexto sentido para as necessidades dos outros e se aproxima de estranhos em necessidade. Ele está sempre pronto com um sorriso ou abraços para os outros. Ela também disse que Asher normalmente os avisa quando vê algo apontando e batendo seus braços. Ela acredita que ele sabe quando os anjos o cercam, e esta pode ser uma das vezes em que ele conseguiu capturar o que vê na câmera. Número 4. Homem cai no mar e compartilha experiência. Em 2022, James Michael Grimes, um homem de 28 anos, caiu ao mar de um navio de cruzeiro da Carnival e passou as próximas 20 horas nadando, lutando contra águas vivas e tentando não se afogar antes de ser resgatado por um helicóptero da guarda costeira do Zeuá, perto da costa de Nova Orleans. James disse que seu maior medo é se afogar, então ele estava decidido a que isso não fosse o seu destino. Ele estava tão determinado a não morrer que comeu bambu flutuante, lutou contra grandes peixes com nadadeiras massivas e arriscou ser comido por tubarões em uma área conhecida como local de alimentação para eles. Quando foi retirado da água, ele desabou no balanço de resgate, provavelmente aliviado e exausto. O oficial Ryan Graves disse que foi um milagre de ação de graças que o homem pudesse ser resgatado vivo da água após passar 20 horas nela, sem um dispositivo de flutuação. Curiosamente, James nem se lembra de ter caído no mar. Ele disse que foi ao banheiro e depois acordou no mar sem ver o navio. De acordo com o oficial de relações públicas da Carnival Cruise Line, Matt Lupalique, os navios de cruzeiro têm barreiras de segurança em áreas públicas, e a única maneira de cair no mar é escalando-as propositalmente. Número 3. Anjos no céu. São vídeos como estes que são a razão de não acreditarmos mais em tudo que vemos em vídeos. Podemos ter provas concretas sobre algo, mas somos menos propensos a acreditar que algo é verdadeiro porque alguém pega um JPEG e o edita no céu para parecer um anjo. Agora, os anjos podem ser reais, mas é fácil ver que estes provavelmente não são. Eles parecem muito claros, místicos, e não se misturam à nebulosidade das nuvens como se esperaria. Eles apenas parecem reaparecer claramente. Os comentários nos vídeos praticamente atestam o fato de que não são reais. Algumas pessoas podem ver tais vídeos como prova de um milagre, mas 99,99% das pessoas assistindo a eles vão pensar: "Ah, vamos lá, isso não é real." Número 2. Lágrimas de Nossa Senhora de Akita. Todos sabemos que sangue, suor e lágrimas são sinais físicos que mostram que os humanos estão sofrendo de alguma forma, mas ao longo dos anos, houve vários relatos de uma estátua da Virgem Maria em Akita, no Japão, sangrando, suando e chorando, como se fosse um ser humano real. Investigações sobre os fluidos revelaram que são humanos, mas obviamente não podem pertencer a uma estátua. Pessoas relembram uma história sobre sangue fluindo das mãos da estátua no início dos anos 70, com uma ferida que parecia carne humana cortada. Mais tarde, a figura parecia transpirar gotas de suor com um aroma semelhante ao de rosas. Em 1975, a estátua começou a chorar, e isso virou notícia nacional no Japão em 1979. Ela chorou pela última vez em 1981, após ter chorado 101 vezes no total. É difícil saber se tudo isso é verdade, mas não se pode negar que uma estátua chorando, sangrando e suando é praticamente impossível. Se isso realmente aconteceu, seria um milagre. Número 1. Mesquitas protegidas do tsunami. O terremoto e tsunami do Oceano Índico em 2004 foram devastadores, com mais de 227 mil pessoas perdendo suas vidas. A Indonésia foi uma das áreas mais afetadas. Estruturas estrangeiras foram destruídas em muitos bairros, mas praticamente todas as estruturas que permaneceram intactas eram mesquitas. Elas pareciam como se o tsunami nem as tivesse tocado.
Centenas de pessoas encontraram refúgio nessas mesquitas, e seu papel na salvação de vidas não foi esquecido. De acordo com especialistas em arquitetura, as mesquitas em Banda Aceh provavelmente sobreviveram devido às suas fundações fortes. Edifícios e casas ao redor provavelmente foram feitos de materiais de construção muito mais inferiores. No entanto, a maioria das pessoas acredita que houve intervenção divina. Mesquitas são casas de Alá, o criador dos tsunamis, de acordo com a fé daquelas pessoas. Um sobrevivente que fugiu para a segurança de uma mesquita, Ahmad Junaid, disse que Alá protege as mesquitas. Ele buscou refúgio na grande mesquita Baitur Rahman, um marco significativo na cidade, construída em 1881 por colonizadores holandeses e que ficou praticamente ilesa. Outro sobrevivente, Reza Nazir, subiu nas cúpulas pretas do telhado da mesquita e pôde ver centenas de corpos sendo levados para o pátio da mesquita após o evento. Depois disso, ele começou a rezar 5 vezes ao dia. Honestamente, algumas dessas histórias podem não ter outra explicação se não serem um milagre, especialmente porque foram capturadas em câmera. Mas e você? Deixe-me saber qual desses mistérios você gostaria de saber mais nos comentários. Além disso, confira nossos outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal.